Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou tentar responder para vocês por que a bolsa caiu tanto nesses últimos 30 dias. A gente viu que a bolsa saiu ali de 111 mil pontos e nesse momento que eu estou gravando a bolsa está em 99.400 pontos. Eu estou gravando na quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa. Enquanto isso, eu peço para vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E como eu falei, a gente já começa depois da vinheta. Bom, pessoal, é importante dizer o seguinte, que a gente, às vezes, e eu mesmo falo isso, que a bolsa acompanha os resultados das empresas, o lucro das empresas. Só que isso acontece no longo prazo. Quando a gente está falando de prazos menores, como um mês, por exemplo, que é o que a gente vai tratar aqui, você acompanha também os lucros da empresa, mas você acompanha muito mais o fluxo de mercado, as perspectivas de mercado, tudo aquilo que tem a ver com os ciclos em si. Então, o que ocupa muito mais a cabeça do investidor quando a gente está tratando de um período muito curto, como 15 dias, como um mês, por exemplo? A gente trata muito de risco, por exemplo, do Brasil, a gente trata muito mais de perspectiva de juros futuros, de inflação, questões fiscais e coisas do gênero. Tá? E esse último mês foi um mês que teve muitos problemas, tanto no Brasil quanto mundiais. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Então, eu vou aproveitar para começar aqui mostrando as taxas de juros, tá? E vou mostrar de um jeito fácil, de um jeito difícil também. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando um título pré-fixado, por exemplo, que a gente vê que em 30 de maio ele tinha uma taxa de 12,41% e agora tem 13,10%. Ou seja, se o governo está tendo que pagar 13% ao invés de 12,40%, é porque agora o mercado acredita que é mais difícil, né, que a situação está pior. Outra forma de você avaliar é dessa forma. Ó. Antes, o governo com o mesmo título ele captava R$ 463. Agora ele só capta R$ 450, por exemplo. Isso pode ser muito bem visto na hora que você vê pela ótica do investidor do estrangeiro, né, o exterior. A gente vê aqui que dia 30 de maio o risco Brasil de 10 anos estava em 304 pontos. E agora está em 367 pontos. Eu até escrevi sobre isso no relatório de renda fixa lá da carteira plena, quando ainda estava em 344 pontos, que eu já achava que estava muito alto. Então o que significa esse 367 pontos? Significa que hoje o investidor estrangeiro ele quer 3,67% a mais de juros no Brasil para investir, para tomar o risco Brasil. Aí a grande pergunta que vem é, por que aumentou tanto o risco Brasil nesse período? Um dos pontos tem a ver com o cenário internacional, quer dizer, subiu o risco do mundo inteiro. Subiu o risco do México, da Colômbia principalmente porque entrou um candidato de esquerda no poder, mas aumentou do Chile, aumentou da Argentina, aumentou da África do Sul, enfim, aumentou do mundo inteiro. Todos os países emergentes aumentaram um pouco. Só que, enquanto o mundo cresceu 0,3% ou 30 bips, o Brasil cresceu 60, 65. Então, existe aí algo a mais. E esse algo a mais tem a ver com a política interna do Brasil. Eu acho que vocês devem ter percebido nos últimos 30 dias, mais ou menos, que tiveram duas votações importantes no Senado e na Câmara. Uma delas que tem a ver, né, a PLP 1280, que tem a ver com a parte da energia elétrica, e a outra com relação à questão dos combustíveis, né, que seria a redução do ICMS e até a zeragem do ICMS sobre combustíveis até o final do ano, questão de PIS e COFINS, enfim. A gente tem aí duas medidas que eram importantes e que foram votadas e que devem aí ser aprovadas. Uma já foi sancionada, a outra deve ser também. E o que a gente tem é que, por um lado, vai custar para o governo um dinheiro. Por outro lado,
o Brasil talvez não tenha uma inflação tão grande assim. Não tendo uma inflação tão grande assim, os juros podem ser que eles parem de crescer mais rápido. E aí, a gente ainda tem uma terceira lei ainda para continuar deixando o cenário imprevisível nos próximos semanas, dias, semanas, talvez meses, que é o tal da PEC da bondade, né? Que é aumentar o auxílio do Bolsa Família de 400 para 600 reais, eu não lembro agora exatamente, mas aumentar o auxílio dos caminhoneiros, aumentar o gás de cozinha, enfim, aumentar esses auxílios que existem de forma geral para poder atenuar a inflação. Eu não quero entrar no mérito se isso é necessário ou não para as pessoas que recebem. A grande questão é o impacto que isso causa nas contas públicas. Né? O porquê? Porque o Brasil ele é um país igual a qualquer outro e qualquer benesse que você dá vem a conta depois no futuro. Tá? E é claro que a gente sabe que muitas dessas benesses estão com data até 31 de dezembro de 2022, que no fundo tem um cunho eleitoral. Então, vamos mostrar aqui alguns números que eu acho que são legais da gente trazer aqui. Por exemplo, estatísticas fiscais. O fato do petróleo ter ficado muito alto e as commodities também fez com que o Brasil conseguisse um superávit primário que não era esperado para esse ano. Né? Então o Brasil hoje ele está com um acumulado aqui até o mês de abril, engraçado, eu achava que era até o mês de maio, 148 bilhões de superávit primário, sendo 80 bilhões do governo central, 62 bilhões dos governos regionais. Os governos regionais, principalmente ICMS, né? E 6,1 bilhões de empresas estatais. Quando você gasta menos do que você arrecada, você reduz a tua dívida, né? É claro que ali é primário, tem ainda os juros da dívida, mas a gente pode ver aqui que, por exemplo, em abril, inclusive, teve um superávit nos juros da dívida, porque a gente tem a questão do swap cambial lá e o dólar acabou ajudando em relação a isso, mas é contra o CDI. Então a gente tem aqui que a dívida líquida do setor público tem caído, e aí o governo, por um lado, ele acredita que é interessante dar essas benesses. Afinal, se você tiver uma inflação maior com um juro maior, realmente vai pesar mais na dívida. Por outro lado, a gente tem medo de que essas benesses se perpetuem, né? E elas virem algo permanente que aumente o custo brasileiro, até porque isso pode ser que traga aí questões acima do teto de gastos, que é a lei vigente atualmente. A grande questão é que a gente precisa entender que essa arrecadação atual é uma arrecadação que ela é real, obviamente, mas ela teve aí uma ajudinha de alguns eventos internacionais que podem não acontecer se a gente tiver uma recessão um pouco mais forte. Então, não vale a pena gastar todo esse extra que está entrando, porque essa é exatamente o mesmo erro que, enfim, a Dilma fez lá em 2014, o Lula fez antes, o próprio Fernando Henrique fez lá atrás, enfim. Na hora que sobra dinheiro no governo, eu costumo dizer que ele encontra um gasto novo. E isso seria legal que o Brasil não fizesse, pelo menos até essa dívida aqui voltar a ficar, né, abaixo de 40% do PIB, por exemplo. Né? Não vamos pegar essa vermelhinha, não. Da outra vez eu botei a vermelhinha como dívida líquida do setor público, não. Essa é a DBGG, a dívida bruta do governo geral. A azulzinha é que é a dívida líquida do setor público. Quando essa dívida líquida do setor público cair daqui a 4 anos, por exemplo, para abaixo de 40%, aí pensa em novos gastos, pensa em outras coisas, as contas já vão estar mais equilibradas, o Brasil já vai ter superávit primário por um tempo, aí já pode pensar nisso. Agora, a gente tem uma questão de juros aí no meio e a gente tem uma questão de inflação que está pressionando muito. E agora o que eu vou falar é mantendo todo o resto constante. Quer dizer, tudo que eu vou falar agora não vale se o petróleo subir para 150 dólares, por exemplo. Tá? Se o minério de ferro subir de novo, se tiver uma invasão no resto da Europa pela Rússia e aí ter outra crise global, se tiver uma nova pandemia, aí não vale. Tá? Se tudo o resto se mantiver constante, né, o tal do ceteris paribus dos economistas, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter uma queda da inflação bastante relevante com essas duas novas leis que passaram.
Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o IGPM, né, dados da Fundação Getúlio Vargas, variaram 0,59% em junho de 2022, o que é um número bem abaixo das estimativas. Tá? A gente tem aqui um estudo muito legal da XP que mostra o impacto de todas essas novas leis dentro do modelo deles de precificação do IPCA. E olha só que interessante, né? ICMS com alíquota máxima de essenciais. Então, com o ICMS com uma alíquota máxima, você vai ter uma redução, por exemplo, de tributos sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Isso vai fazer com que o preço que as pessoas paguem diminua e logo a gente tem uma inflação menor. Além disso, tem a zeragem dos tributos federais incidentes sobre gasolina e etanol, aqui principalmente CID, até 31 de dezembro. Você vê que até 31 de dezembro. Aí, ainda tem a desoneração de PIS e COFINS da gasolina e etanol, né, porque é o estabelecido do teto da alíquota máxima. E, além disso, ainda tem a questão do CDE, que é o resultado do repasse dos recursos que a Eletrobras vai fazer para a conta de desenvolvimento energético, né? CDE é a conta de desenvolvimento energético. E, além disso, a PLP 1280, que fala sobre a devolução dos recursos do ICMS. Se ficou difícil entender essa parte da devolução dos recursos do ICMS, eu peguei aqui um fato relevante da Light, que foi a primeira que mostrou esse fato relevante, falando que nessa data de hoje, que foi dia 28 de junho, se eu não me engano, teve a promulgação, né, foi publicada, na verdade, no Diário Oficial da União, a Lei 14.385 de 2022, que fala sobre a devolução dos créditos de PIS e COFINS, né, nas tarifas de energia elétrica. Então, quer dizer, as empresas elétricas, elas vão ter que devolver o PIS e o COFINS que elas cobraram sobre as bandeiras tarifárias, sobre o ICMS das contas ao longo desse período que passou. Então você imagina o impacto que isso vai causar. E como é que elas vão fazer essa devolução? Elas vão fazer essa devolução por como a ANEEL vai operacionalizar a devolução dos créditos por meio de uma revisão tarifária extraordinária. O que é essa revisão tarifária extraordinária? Vai ter uma redução da tarifa de energia elétrica para as pessoas para compensar essa incidência do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS que foi julgada. É claro que a Light aqui continua falando que ela vai avaliar, vai aguardar a regulamentação, a operacionalização, que vai tomar as medidas adequadas para resguardar os interesses dos investidores da Light. Nosso vídeo não é sobre a Light, é só para mostrar para vocês que deve ter um impacto negativo na energia elétrica. E também na gasolina. Para vocês terem uma ideia aqui, olha só o impacto que a XP, no caso, espera. A gente tem aqui na energia elétrica um impacto negativo em julho de menos 12 que ela espera, e na gasolina de menos 7. E em comunicação também, que vai ter a questão do ICMS, principalmente celular, essas coisas, menos 3,45. Então, a gente vai ter uma deflação de preços administrados de menos 3,59% segundo a XP. Isso faria com que o IPCA de julho viesse uma deflação de 0,81, o que fez com que ela aceitasse de volta uma inflação de 7% para esse ano mesmo de 2022. Agora, qual é a grande questão? Qual a grande pegadinha disso? A grande pegadinha disso é o seguinte, é que até provavelmente a gente tem uma redução. Aí por que eu falei aquela história do preço da gasolina? Cara, se o preço da gasolina for a $150, você vai isentar o ICMS e mesmo assim vai ser repassado e não vai chegar a esse menos 7% de julho e menos 2% de agosto que a XP espera. Porque aí vai ser repassado esse valor. Tá? Se o dólar subir de 5,20 para 6,50, por exemplo, é a mesma coisa. Tá? Então é ceteris paribus, tudo o resto mantido constante. Então, se isso realmente acontecer, a gente tem um cenário de uma inflação muito mais baixa para esse ano do que eu esperava e do que as pessoas esperavam.
O difícil é a gente imaginar que o mundo do jeito que ele está, ele vai ficar agora tranquilo daqui para frente, igual mostra aqui essa previsão, né? De qualquer forma, é uma previsão muito bem feita, bem interessante na hora que a gente vai analisar, porque pelo menos a gente tem uma noção de quanto pode ser o impacto de cada coisa. Uma coisa que é muito interessante da gente perceber é que muito provavelmente a gente vai ter inflações muito baixas ou até deflações em julho e em agosto, e isso pode sim fazer com que o Banco Central, o Copom, pare de aumentar os juros pelo menos. Ele pare de aumentar os juros, sendo o último aumento ali em agosto. Isso aumenta a possibilidade desse juro ir para 13,5% e parar por aí. Mas isso tudo a gente vai ter que esperar, porque depende de muitas commodities que inclusive nem mesmo o governo tem poder sobre isso. Volto a dizer que o maior dos inimigos seria o petróleo, subir aí para 140, 150 dólares, por exemplo. O último ponto que eu queria aproveitar e tratar aqui, que é o último que falta aqui, é o seguinte. Essa última semana saiu o CMN, na verdade ele definiu a meta de inflação para 2025. Né? Tem um decreto desde 2017 que fala que a meta de inflação tem que ser definida 3 anos antes. Antes era 2 anos antes, agora é 3 anos antes. Então a meta desse ano é 3,5%, a meta de 2023, 3,25%, a meta de 2024, 3%, e a meta de 2025 foi publicada no dia 24 de junho aqui no Diário Oficial da União, e ela foi aqui, ó, foi precificada em 3% aqui. Tá? Então aqui, 3% a meta de inflação para 2025, a tolerância segue sendo 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Aí vocês vão perguntar assim, mas Daniel, o que me interessa saber a meta de inflação para 2025, cara? A gente ainda está em 2022, o que me serve a meta de inflação? Se você parar para olhar aqui, a CMN, ela tem, né, uma meta de inflação de 3,5% para esse ano, que não vai ser cumprida. Uma meta de 2023 de 3,25%, que vai ter dificuldade de ser cumprida, porque muitas dessas coisas que vão reduzir a inflação agora que a gente tratou nesse ano, acaba em 31 de dezembro, logo em 2023 a gente vai ter já um impacto de inflação muito maior. Então já tem um aumento de inflação para o ano que vem, contratado, que é o fim dessas isenções de CID sobre combustíveis e coisas do gênero. Né? E 2024 a gente tem 3%, por exemplo, 2025 3%. O que o mercado está prevendo? E aí eu vou lá no site da Anbima e vamos dar uma olhada o que o mercado está prevendo até 2025. 2025 são daqui a 3 anos e meio, mais ou menos. Então são 882 dias úteis. Vamos usar esse vértice aqui. O mercado está esperando 6,73% de inflação implícita. Mesmo supondo que tenha um risco aqui no pré-fixado, vamos imaginar que tirando esse risco ainda dá 5,73%. Ou seja, o mercado está esperando em 5,5% e o governo, o CMN, Conselho Monetário Nacional, quer entregar 3%, 3,25% mais ou menos. Qual é o grande problema? Como é que você vai trazer essa expectativa de mercado de 5%, 5,5% para 3%, jogando o juro para cima? Então, para chegar em 3%, o Brasil vai ter que permanecer com juros altos por muito tempo. Então, se por um lado a gente vai ter uma inflação que pode ficar mais controlada com essas PECs que o Brasil, com esses projetos de lei que o Brasil conseguiu sancionar agora e passar nesse mês agora, de junho, e que aumentou o risco do Brasil, porque você aumenta custo, aumenta a parte fiscal, mas se isso tudo funcionar e a gente tiver uma inflação mais controlada, o juro pode parar de subir. Só que com essas metas de inflação tão baixas, a queda dos juros vai ser muito mais lenta e gradual. E aí isso entra também na precificação das ações. Tá? Então, assim, eu acredito, tá, que as ações, a Bolsa de Valores, ela vai começar a subir quando a gente parar a alta de juros.
e aumentou muito a possibilidade da alta de juros acabar ali no mês de agosto, salvo se a gente tiver algum problema mais crítico global ou até mesmo dentro do Brasil, em termos de eleições, em termos de preço de commodities, em termos de arrecadação ou em termos globais, que aí a gente pode falar de alguma recessão no exterior. Bom, gente, acho que é isso. Infelizmente, a gente ainda está naquele período sem visibilidade, que o mercado está cobrando prêmios muito grandes. Historicamente, esse tipo de período foi o melhor tipo de período para aportar. Claro que em alguns momentos ainda caiu mais, né? E não teria problema nenhum se caísse mais 6 meses, por exemplo, e depois começasse a subir. Se o período de alta de juros ainda permanecesse por mais 2, 3 reuniões e depois começasse a cair, não teria problema nenhum para o investidor que pensa a longo prazo. Mas eu espero ter conseguido responder a questão, né, por que a bolsa caiu tanto, por que a bolsa não sobe, que é o título desse vídeo de hoje, porque a gente teve um aumento de risco tanto no CDS, quanto também global, quanto também na questão fiscal brasileira que jogou a taxa de juros para cima. A perspectiva para esse ano parece estar melhorando. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.